Olá, amigos, bem-vindos à nossa aula 15 de Direito do Trabalho. Hoje nós vamos falar sobre suspensão do contrato de trabalho e interrupção do contrato de trabalho. Tema muito cobrado em prova, em concurso. Agora nós vamos dar conceitos sobre o que é interrupção e suspensão, basicamente diferenciar, ter uma visão bem ampla assim do que é esse instituto. E aí na próxima aula nós vamos conhecer o artigo 473, que trata da interrupção do contrato de trabalho na CLT, conhecer também as outras hipóteses que estão espalhadas na legislação e até mesmo dentro da CLT. E vamos também conhecer as hipóteses de suspensão do contrato de trabalho, que não tem um artigo específico como tem o da suspensão, 473, mas que também está espalhado na CLT e também em outras leis. Nós vamos reunir tudo isso numa aula só, ou em duas aulas, e depois fazer uma aula só de exercícios, para fixar o conteúdo. Vamos então, antes de entrar no assunto interrupção de contrato de trabalho, fazer uma revisão bem rápida do que nós vimos até aqui. O tema nosso já tem algum tempo, é contrato de trabalho. Primeiro nós conhecemos o conceito de contrato de trabalho, as características do contrato de trabalho. Nós vimos que é um contrato de direito privado, né? A autonomia das vontades ali é limitada. Nós vimos também que é um contrato consensual, que basta ali a manifestação das vontades, né, do empregado e do empregador para que ele se forme. Vimos que é um contrato oneroso, intuito personae, ou seja, que tem ali a pessoalidade do empregado. Vimos que é um contrato sinalagmático, com direitos e obrigações de ambas as partes, um contrato de atividade, um contrato de trato sucessivo que vai se renovando a cada mês, né, a cada vez que ele se consome, informal, né, às vezes ele pode ser até tácito, ele pode se configurar de modo verbal, por escrito ou tácito. E depois nós conhecemos o que era o contrato de trabalho intermitente. Vimos as modalidades contratuais, né? Contrato por prazo determinado, por prazo indeterminado, intermitente, vimos o teletrabalho. E na última aula nós vimos sobre as alterações do contrato de trabalho. Nós vimos as alterações qualitativas, que é aquela de função. Vimos que pode haver ali a reversão, a readaptação, a substituição, mas não pode haver o rebaixamento, não pode haver a retrocessão, né? Existem situações lícitas e situações ilícitas. Nós vimos também as alterações quantitativas, que é de duração do contrato, né? A duração do trabalho ali, né? A carga horária. E de salário, né, também pode haver ali, né, a alteração. E vimos o mais importante, a alteração circunstancial, que era a transferência. Vimos também o que era trabalho lícito e ilícito, na aula que conceituamos contrato de trabalho. Vimos que é um negócio jurídico, né, que precisa do agente capaz, objeto lícito, determinado ou determinável, e forma prescrita em lei ou não defesa, né? Enfim, vimos tudo de contrato de trabalho. Agora nós vamos ver o que é interrupção e suspensão desse contrato de trabalho que nós já tanto conhecemos. Para quem não me conhece ainda, está aqui no canal pela primeira vez, eu sou Cíntia Figueiredo Mendonça, moro no sul de Minas Gerais, sou pós-graduada em Direito do Trabalho Previdenciário e tô com esse canal, com esse projeto desde o meio do ano passado, vai fazer um ano agora em julho de 2021, que eu estou gravando videoaulas sobre o assunto direito material do trabalho,
Aqui também tem videoaulas de direito administrativo, tem 1 ou 2 vídeos, videoaulas de direito civil. Pretendo, com o tempo, quando for tendo mais disponibilidade de horários, gravar outros assuntos, mas o meu foco é fechar todo o conteúdo de direito do trabalho, que foi o projeto que eu comecei lá no início, que é também em que eu sou pós-graduada, né? Então eu tenho mais conhecimento para falar sobre, mas depois, com o tempo, eu quero trazer outros conteúdos para também atender outras pessoas, né? Principalmente para concursos públicos, que é o meu foco e é o foco de grande parte dos estudantes. Agradeço a todos os meus inscritos, estou muito feliz com todos os comentários, com todos os inscritos, com todas as sugestões, com tudo. Estou muito feliz mesmo, por isso que eu vim gravar esta aula. E espero que o canal cresça cada vez mais. Se você gostar do canal, do vídeo, compartilhe com amigos, que dessa forma o canal vai ficando cada vez mais rico em conhecimento. Tenho muito material aqui e eu quero compartilhar isso com várias pessoas. Então vamos ao que interessa. Primeiramente, conceito de interrupção do contrato de trabalho. A interrupção do contrato de trabalho é quando o trabalhador não trabalha, mas recebe. Basicamente, o ponto comum entre a interrupção e a suspensão do contrato de trabalho é que, nas duas hipóteses, não vai ter prestação de serviço. Isso é uma coisa que nos dois institutos, interrupção e suspensão do contrato de trabalho, não há prestação de serviço. Mas a diferença é que na interrupção não há prestação de serviços, mas há salário, e na suspensão não há a prestação de serviços, mas também não há salário. Ou seja, enquanto na interrupção do contrato de trabalho há apenas a suspensão, né, a desobrigação da obrigação por parte só do empregado, o empregador continua obrigado a, né, fazer a obrigação de dar, que é do dinheiro, né, do salário. Na suspensão, tanto o empregado quanto o empregador ficam com as suas obrigações suspensas, né? Qual é a obrigação do empregado? A obrigação do empregado é trabalhar, é fazer, né, prestar serviço. E qual é a obrigação do empregador? É dar, é pagar dinheiro, né, pecúnia, é remunerar. Então, na interrupção, só o empregador continua com a obrigação, o trabalhador não trabalha, mas ele recebe. E na suspensão, nenhum dos dois cumpre com as suas obrigações. Fica suspensas as obrigações tanto do empregado quanto do empregador. O empregado não trabalha, mas o empregador também não tem que pagar salário, né? Então, vamos ver aqui o que eu trouxe. Na interrupção do contrato de trabalho, apenas o empregado suspende a prestação de serviço. O empregador continua obrigado a remunerar. Então, não há trabalho por parte do empregado, mas há o pagamento de salários. E com isso, como não há trabalho, mas há o pagamento de salários, está ali contando o tempo de serviço, a contribuição no INSS e ao recolhimento do FGTS, tá? É como se fosse dia ganho, né? E quando que vai ter essas hipóteses de interrupção do contrato de trabalho? Você já deve estar pensando e adivinhando. Quando que eu estou em casa, podendo ficar sem trabalhar, mas eu estou com o meu tempo de serviço contando, estou tendo contribuição do FGTS, estou recebendo. Quando eu estou de férias, quando eu estou no meu descanso semanal remunerado, quando eu estou gozando de um feriado, quando eu estou de licença maternidade, quando eu vou doar sangue, quando eu estou de licença gala, que é quando eu caso e eu tenho dias pós-casamento, quando eu estou de licença nojo, que é a licença por falecimento de cônjuge, ascendente, descendente ou irmãos. Então, todas essas hipóteses que eu disse aqui,
o trabalhador não trabalha, mas está com o tempo de serviço sendo contado, está recebendo o salário e está tendo recolhimento do FGTS. Então, né, a interrupção do contrato de trabalho é a sustação temporária e parcial dos efeitos do contrato de trabalho. É temporária porque férias acaba, feriado acaba, descanso semanal remunerado acaba, e é parcial por quê? Porque qual que é o efeito do contrato de trabalho? Prestar serviço e ter remuneração. Está sendo sustado apenas a prestação de serviços, a remuneração continua. Então, é uma sustação parcial dos efeitos do contrato de trabalho. Aonde que nós temos previsto as hipóteses de interrupção de contrato de trabalho? Nós temos no artigo 473 da CLT, que nós vamos ver no próximo bloco. E também vamos ver as outras hipóteses, além das hipóteses previstas no 473. E exemplos que eu trouxe aqui para vocês, só para vocês imaginarem, né, já entenderem, associarem o conceito com o exemplo, a prática, é a licença maternidade de 120 dias, caso a empresa participe do programa Empresa Cidadã e a empregada requeira, ela tem mais 60 dias, totalizando 180 dias de licença maternidade. Temos a licença paternidade, que em regra são 5 dias, mas também com o programa Empresa Cidadã e com requerimento do pai, ele vai ter mais 15 dias, totalizando 20 dias de licença paternidade. Temos as férias, né, 30 dias por ano, nós temos o direito de estar de férias, né, por 30 dias no ano. Feriados, faltas justificadas. O que são faltas justificadas? Faltas justificadas são aquelas que não há desconto no salário. Eu combinei com meu patrão que eu não vou trabalhar amanhã, segunda-feira. E aí, ele fala ok e não desconta do meu salário, tá? Ali uma falta justificada que o meu patrão depois concordou que eu vou repor, né? Que eu vou fazer alguma forma de não causar prejuízo, né, na minha ausência ali amanhã, e aí tem ali um acordo entre eu e o patrão e a falta é justificada, eu não tenho desconto no meu salário. Isso também é uma interrupção do contrato de trabalho. Acidente de trabalho ou acidente de trabalho, né, ou no caso uma doença, né, um atestado por doença que não ultrapasse 15 dias, né? Nós vamos ver que os primeiros 15 dias do atestado, ou quando eu tenho um acidente de trabalho, eu não posso trabalhar, os primeiros 15 dias, quem está responsável pelos pagamentos é o empregador, né? Em regra, né, empregado doméstico é outra regra, né? Tô falando do empregado ali urbano, tá? Do empregado rural, daquele empregado que nós estamos aqui estudando, que é o empregado regra geral, tá? Em regra, então, até o 15º dia de atestado, seja por causa de doença ou de acidente de trabalho, é por conta do empregador. E aí, com isso, também vai ser uma hipótese de interrupção de contrato de trabalho, tá? Entre outros. Então, só para a gente ilustrar o que é uma interrupção do contrato de trabalho. Já a suspensão do contrato de trabalho, né? Nós já sabemos que é aquela hipótese na qual o empregado não trabalha, mas o empregador também não paga salários, né? Então, as obrigações contratuais são suspensas para ambos os contratantes, né? Ou seja, a obrigação do empregador, que é de remunerar, está suspensa. E a obrigação do empregado, que é de fazer, prestar serviço, trabalhar, também está suspensa. E aí, com isso, não há trabalho, mas também não há pagamento de salários, tá? Então, com isso, como não há trabalho, mas também não há pagamento de salários, então não há contribuição para o INSS. Então, não se conta tempo de serviço e não há recolhimento também de FGTS, porque o FGTS se recolhe com pagamento de salários. Então, com a suspensão, como não tem salários, não tem contribuição para o INSS, não contando tempo de serviço, e não tem recolhimento de fundo de garantia,
Agora, temos duas exceções. Na hipótese de prestação de serviço militar obrigatório, né, o empregado está ali, é um empregado de 18 anos, 19 anos, e aí ele foi prestar serviço militar obrigatório. Ele foi convocado, né, lá para o Exército. E aí ele vai ter o seu contrato de trabalho suspenso, ele não vai receber salários enquanto ele estiver servindo o Exército. Mas ele vai ali ter, assim, o seu tempo de serviço contado e vai ter pelo menos recolhimento do FGTS, porque ele está servindo a pátria. E o auxílio doença acidentário, que é aquele auxílio doença devido ao empregado que se acidenta no trabalho. Se o empregado sofre um acidente de trabalho, não é justo ele ficar afastado pelo INSS, mas totalmente descoberto, sem contar tempo de serviço e sem ter o FGTS dele ali recolhido. Por quê? Porque ele não se acidentou porque quis. Foi um acidente que aconteceu e com ele trabalhando. Então, quando ele está ali recebendo o auxílio doença, né, afastado, com afastamento previdenciário por acidente de trabalho, ele tem ali o seu tempo de serviço contado e ele tem o recolhimento do FGTS, embora ele não receba do seu empregador e sim do INSS, né? E também não esteja trabalhando, tá? Então, é a exceção da regra. Então, suspensão do contrato de trabalho, não há trabalho, mas também não há salários, não conta tempo de serviço e não há recolhimento de FGTS. Vai haver recolhimento de FGTS e vai haver contagem de tempo de serviço quando o empregado estiver com contrato, quando o empregado estiver prestando um serviço militar obrigatório, né? Contrato de trabalho ali suspenso para prestar o serviço militar obrigatório, não trabalha, não recebe, mas vai ter o tempo de serviço contado e FGTS recolhido. E quando o empregado sofre um acidente de trabalho e fica em gozo de auxílio doença acidentário, ele não vai estar trabalhando, não vai receber salários do empregador, mas sim do INSS, e vai se contar tempo de serviço, o empregador vai ter que continuar recolhendo para o empregado dele, o INSS, e vai ter que continuar recolhendo o FGTS, tá bom? E aí, a suspensão do contrato de trabalho é uma sustação temporária, né, como nós vimos que é a interrupção, mas é uma sustação total dos efeitos. Enquanto a interrupção é uma sustação temporária e parcial, porque há pagamento de salário, aqui é uma sustação temporária e total, porque não há pagamento de salário e nem prestação de serviço. E os exemplos que nós temos aqui no caso do acidente de trabalho ou de uma doença, um atestado médico, que passe dos 15 dias, né, a partir do 16º dia, não vai estar mais por conta do empregador e sim do INSS, né? E aí ele já vai estar ali com o seu contrato de trabalho suspenso, porque não vai estar trabalhando e nem sendo pago pelo seu empregador. Outro exemplo são as faltas injustificadas, que é aquela falta que tem desconto salarial, ou seja, o empregado não trabalha e não recebe, né? Foi ali e não teve um acordo com o seu empregador, ou simplesmente faltou sem avisar para o seu empregador, ali vai ser uma falta injustificada e é uma suspensão do contrato de trabalho. O período de suspensão disciplinar, né? Nós vimos quando aprendemos sobre os poderes do empregador, que no poder ali disciplinar, ele pode aplicar advertência, a suspensão ou demitir, né? E vimos que a suspensão, ela pode ser aplicada por até 30 dias e até se passar desse período, é uma causa de rescisão indireta, ou seja, a rescisão por justa causa do empregador. E nós vamos conhecer isso, vamos relembrar isso na aula de rescisão, né, que vamos conhecer as hipóteses de fim, né, de extinção do contrato de trabalho. Mas o período dessa suspensão disciplinar,
que pode ser por até 30 dias, é um exemplo, né, de suspensão do contrato de trabalho. O período também de greve, né, o empregado está ali em greve, não está trabalhando, também não vai receber, em regra, né, a não ser que tenha um acordo ali com o sindicato, mas em regra a greve, o trabalhador não recebe e não trabalha, né, até ter o acordo ali, entre outros, tá? Trouxe só alguns exemplos, mas numa aula específica, né, que vai ser a próxima, vamos ver caso a caso. É só para vocês ilustrarem. E as disposições comuns? Em termos de efeitos da interrupção e da suspensão do contrato de trabalho, em ambos os casos, né, tanto na interrupção quanto na suspensão, é garantido ao empregado o retorno ao cargo que ele ocupava antes de, né, se ausentar, e também é garantido a ele os direitos alcançados pela categoria durante o período que ele esteve afastado, o que inclui até um novo patamar de salário. Isso está previsto no artigo 471 da CLT, que diz: ao empregado afastado do emprego são asseguradas, por ocasião de sua volta, todas as vantagens que, em sua ausência, tenham sido atribuídas à categoria que pertencia na empresa. Então, o fato do empregado estar com o seu contrato de trabalho suspenso ou interrompido não é causa que se justifica a não concessão dessas vantagens, né, que durante a sua ausência a categoria ganhou, né, adquiriu, e nem os novos direitos, né, novos salários, né, melhoria de salário, mudança de horário, né, tudo vai se aplicar ao empregado, né, todas as vantagens, tudo que está acontecendo ali na sua ausência, quando ele voltar, vai ser aplicado ao empregado normalmente. Isso é uma garantia que o 471 da CLT traz, né, dá ao empregado afastado. Além disso, durante a interrupção e a suspensão do contrato de trabalho, é vedada que o empregador demita esse empregado, né? Eu vou demitir durante as férias. Não vai ter mais férias. Não, tem que esperar acabar as férias, voltar das férias e aí sim fazer a demissão. Eu vou demitir durante o feriado. Não, tem que esperar acabar o feriado e na hora que ele volta, faz a demissão. Eu vou demitir na licença maternidade. Até não pode, porque a gestante, ela tem, né, a estabilidade e até um mês após a volta, né, o retorno. Então, é vedado, né? Vou demitir durante um atestado dele. Não pode também, tem que esperar ele retornar. Então, é vedada a dispensa desse empregado durante a suspensão e interrupção do contrato de trabalho, salvo por justa causa, né? Claro, se ele cometeu uma falta grave, né? Ou por extinção da empresa, né? A empresa fechou, então não tem como manter os empregados ali. E mais, por outro lado, o empregado pode pedir demissão durante a suspensão e interrupção do contrato de trabalho. O empregador não pode demitir, né? Salvo justa causa ou extinção da empresa. Mas o empregado pode pedir demissão normalmente, durante as férias, durante o atestado, durante o feriado, durante a licença, maternidade, né? Desde que se atenda a todas as regras, né? A todas as exigências da lei, né? No caso do pedido de demissão da licença maternidade, né? Que tem que pagar a indenização ali. A gente vai ver isso na aula específica de direitos, né, da mulher ali, né, os direitos trabalhistas da mulher. Mas, então, o empregado pode pedir demissão durante a suspensão e interrupção do contrato de trabalho, mas ele não pode ser demitido, salvo por justa causa ou por extinção da empresa. E, por fim, eu quero trazer aqui para vocês a ponderação do doutrinador Amaury Nascimento. Ele fala o seguinte: a suspensão do contrato de trabalho é a paralisação temporária dos seus principais efeitos. E a interrupção do contrato de trabalho é a paralisação durante a qual a empresa paga salários e conta o tempo de serviço do empregado. Tudo isso nós vimos aqui nessa aula. Mas não é correto
esses termos que estamos usando, se for pegar o pé da letra, ele não é correto. É o que a doutrina majoritária utiliza. Mas essa ponderação do Amaury é interessante a gente se atentar. Por quê? Não é correto dizer suspensão do contrato. Expressão que mantivemos porque assim é na doutrina preponderante. Mas o contrato não se suspende. Suspende-se sempre o trabalho, né? Tanto nas denominadas suspensões como nas interrupções. Tanto na suspensão quanto na interrupção, o trabalho está ali suspenso. Mas o contrato não, o contrato está existindo, né? Então, esses efeitos, então, o suspenso trabalho, haverá alguns efeitos jurídicos. E esses efeitos são variáveis. Referem-se ao salário, em algumas hipóteses, mantido, em outras não, né? No caso, o salário é mantido na interrupção e na suspensão não é mantido. Referem-se ao recolhimento dos depósitos do fundo de garantia, que em regra na suspensão não se faz, salvo no caso de prestação obrigatória de serviço militar e de acidente de trabalho, né? Percebimento de auxílio doença acidentário. Também tem efeitos na contagem do tempo de serviço para fins de indenização, porque no caso da interrupção, conta o tempo de serviço, no caso da suspensão não, salvo as duas exceções. Conta também, tem efeitos diferentes na contagem dos períodos aquisitivos de férias, né? Por quê? Porque falta injustificada é uma suspensão do contrato de trabalho. E se o empregado tem muita falta, ele não vai ter os 30 dias ali de férias, vai diminuindo, né? Tem uma regrinha específica que nós vamos ver na aula de férias. Então, tudo isso tem efeitos diferentes, suspensão e interrupção do contrato de trabalho. Mas, no geral, tudo suspende a prestação de serviço. Ali, a suspensão do trabalho, mas não do contrato de trabalho. No contrato de trabalho tem efeitos diferentes. Então, cabe fazer essa ponderação. Mas a doutrina majoritária trata os dois institutos como interrupção e suspensão e não fica fazendo essa diferenciação, mas eu achei isso muito interessante, por isso que eu quis trazer para vocês. E um checklist que, na interrupção e na suspensão, o empregado deixa de prestar serviços provisoriamente. Mas o empregador, ele continua obrigado pela legislação a pagar salários apenas na interrupção contratual. Na suspensão, não. Então, a perguntinha aqui então aqui a afirmação, o empregado deixa de prestar serviços provisoriamente, né, temporariamente. Não há trabalho, não há prestação de serviço. E o empregador continua obrigado a pagar salários? Se a resposta for sim, então é interrupção. E se a resposta for não, é suspensão do contrato de trabalho. Esse aqui é um esqueminha que eu tirei do PDF do Estratégia Concurso. Eu achei muito interessante. E é isso, pessoal. O bloco de agora, da aula 15, é para dar esse conceito do que é suspensão do contrato de trabalho, o que é interrupção do contrato de trabalho. Espero que tenha ficado claro. No próximo bloco, né, nós vamos detalhar o que é interrupção e o que é suspensão, todas as hipóteses de uma em uma, que seja só citar a hipótese, o que tiver de ser explicado vai ser explicado, o que for só para comentar vai ser também ali exposto, para ficar bem claro. No final, vamos ver duas tabelinhas com todas as hipóteses e depois fazer bastante exercícios. Espero que tenham gostado. Até o próximo bloco. E é isso, pessoal. Deixa eu terminar a apresentação. Descartar. E é isso, pessoal. Tchauzinho. Muito obrigada.